Quando empurrei a porta do quarto do hospital e vi o rapaz deitado naquela cama, minha garganta fechou. Minha esposa tinha passado meses me chamando de velho inútil, jurando que eu não servia nem para ser traído com dignidade. O amante dela, segundo ela, era homem de verdade. Só que ali, sob a luz fria do Hospital Santa Isabel, o rosto dele era o meu rosto, só que sem rugas. E antes que ela pudesse inventar outra mentira, eu entendi. Não era só traição, era uma vida inteira roubada. Olha bem para você, Gaudêncio, disse Cíntia, apoiada na mesa da cozinha, com aquele sorriso de nojo que ela havia aprendido a usar como faca. Você está tremendo como um cachorro molhado. Eu fiquei parado, com a chave do carro ainda na mão, vendo o celular dela aceso sobre a bancada. A mensagem aberta era curta, suja, impossível de confundir. Saudade da tua boca. Hoje no mesmo motel. O nome salvo era Caio. Um coração vermelho no fim. Cíntia nem tentou pegar o telefone. Só cruzou os braços. Vai fazer cena agora? Eu respirei pelo nariz. Devagar. A cozinha cheirava a café velho e alho refogado. O ventilador de teto fazia um barulho seco, como se alguma peça estivesse prestes a cair. Quem é Caio? Ela riu pelo canto da boca. Alguém que ainda me olha como mulher. Respondi. Quer detalhes? Cíntia inclinou o rosto. Cruel. Ele não dorme na metade do filme. Não ronca. Não geme para levantar do sofá. E principalmente não me trata como móvel antigo. Meu peito queimou, mas eu não dei a ela o espetáculo. Há quanto tempo? Tempo suficiente para eu lembrar que ainda tenho sangue. Ela abriu a gaveta, pegou um cigarro que dizia ter abandonado fazia anos e bateu com ele contra a bancada. Não acendeu. Era pose. Cíntia adorava pose. Você acha que eu sou idiota? Perguntei. Acho que você é previsível. Ela apontou o cigarro para mim. Vai ficar calado, vai engolir, vai procurar culpa em você mesmo. Sempre foi assim. Eu olhei para o telefone. Vi mais mensagens, fotos cortadas, horários, promessas, mentiras. Vi o nome do motel em Feira de Santana. Vi uma pousada em Cachoeira. Vi até um áudio dela dizendo que eu era um armário respirando. Eu vou trabalhar, falei. Cíntia piscou, surpresa por eu não quebrar nada. Só isso? Eu guardei a chave no bolso. Não. Isso é só o começo. Meu nome é Gaudêncio Araripe. Eu tinha 58 anos naquela manhã abafada em Salvador, trabalhava como restaurador de azulejos antigos no Pelourinho e conhecia melhor rachadura em parede velha do que rachadura dentro de casa. Sempre fui homem de poucas palavras, mãos firmes e paciência comprida. Cíntia confundia silêncio com fraqueza. Esse foi o primeiro erro dela. Quando saí do apartamento, o elevador parecia mais lento do que de costume. No espelho manchado, meu rosto estava imóvel, mas meus olhos estavam duros. Eu não parecia um marido traído. Parecia um homem medindo uma obra condenada antes de decidir onde bater o primeiro martelo. Na rua, o calor já subia do asfalto. O bairro da Graça acordava com buzinas, vendedores de fruta e gente correndo para o trabalho. Eu dirigi até minha oficina sem ligar o rádio. O celular tocou 2 vezes. Cíntia. Não atendi. Na oficina, meu ajudante Nilo percebeu alguma coisa. Seu Gaudêncio, o senhor tá pálido. Dorme mal. Quer que eu cancele a visita do pessoal do casarão? Não. Trabalho não trai. Nilo ficou quieto. Ele era jovem, mas tinha a inteligência rara de saber quando o silêncio de outro homem era uma parede. Passei a manhã limpando azulejos portugueses de um casarão antigo, tentando encaixar fragmentos quebrados num desenho que ainda fazia sentido. A ironia quase me fez rir. Minha vida era aquilo. Pedaços no chão, esmalte rachado, poeira nos dedos e uma figura que eu jurava conhecer aparecendo diferente quando eu afastava a sujeira. Ao meio-dia, meu telefone vibrou. Uma mensagem de Cíntia. Não seja dramático. Foi uma fase. Depois outra. Você também tem culpa. Depois um áudio. Eu ouvi só metade. Gaudêncio, para com esse teatro. Você sabe que nosso casamento já estava morto. Eu só fui buscar carinho onde tinha. Não vem bancar vítima santa, não. Apaguei o áudio antes do fim. Às 3 da tarde, uma mulher ligou de número desconhecido. Senhor Gaudêncio Araripe? Sou eu. Aqui é Marlene, da recepção do Hospital Santa Isabel. A dona Cíntia pediu para avisar que houve um acidente. Um rapaz chamado Caio Albuquerque deu entrada agora. Ela está muito nervosa. Eu não respondi de imediato. A palavra Caio ficou suspensa no ar da oficina, batendo contra as paredes como besouro preso.
Ela pediu para ligar para mim? Pediu. Disse que o senhor precisava saber. Eu quase ri. Cíntia tinha crueldade, mas também tinha desespero. Se me chamava para perto do amante ferido, era porque algo estava fora do controle dela. Qual quarto? Ainda está em observação. Ala B, terceiro andar. Obrigado. Desliguei e fiquei olhando para minhas mãos. Havia pó branco nas unhas. Cal, argamassa, restos de parede. Pensei em ir embora para casa. Pensei em deixar Cíntia se afogar no próprio teatro, mas uma força fria me levantou da cadeira. Nilo apareceu na porta. Aconteceu alguma coisa. Uma verdade se acidentou. Como assim? Fecha a oficina quando terminar. Dirigi até o hospital atravessando a cidade como quem cruza um incêndio. Na Avenida Garibaldi, o trânsito estava parado. Um vendedor ambulante ofereceu água pela janela. Eu comprei uma garrafa, mas não bebi. Minha boca estava seca demais para aceitar qualquer coisa. No estacionamento do hospital, desliguei o carro e fiquei sentado alguns segundos. Eu não sabia o que faria ao ver Caio. Não sabia se queria bater nele, perguntar se ele sabia que Cíntia era casada, ou apenas olhar para o rosto do homem que ela tinha usado como arma contra mim. Subi pelo elevador junto com uma senhora segurando flores e um rapaz de uniforme de laboratório. O cheiro de álcool, remédio e medo começou antes mesmo de as portas se abrirem. Na recepção da ala, uma enfermeira levantou os olhos. Posso ajudar? Procuro Caio Albuquerque. O senhor é parente? A pergunta me atingiu de um jeito estranho. Sou. Conhecido da pessoa que está acompanhando. Ela consultou o computador. Leito B, 32. Ele está sedado, mas estável. A acompanhante saiu para falar ao telefone. Caminhei pelo corredor branco. O barulho dos meus sapatos parecia alto demais. Leito B28, B29, B30. Uma televisão baixa falava sobre previsão do tempo no interior. Um homem tossia atrás de uma cortina. Quando cheguei ao B32, a porta estava entreaberta. Empurrei. O rapaz estava deitado com um curativo na testa, uma tala no braço direito e fios presos ao peito. Era jovem. Jovem demais para a brutalidade daquele cenário. Mas não foi a juventude que me paralisou. Foi o nariz. O meu nariz. A linha dura da mandíbula, a covinha pequena no queixo, a sobrancelha esquerda levemente mais alta, igual à minha quando eu desconfiava de alguém. Ele tinha o cabelo preto ondulado que eu tive antes dos fios brancos. Até a orelha direita, um pouco aberta, era a minha. Minhas pernas falharam. Segurei o batente. Senhor? Uma enfermeira entrou atrás de mim. O senhor está bem? Eu tentei falar, mas minha voz saiu rachada. Esse é Caio? Caio Albuquerque, sim. O senhor é pai dele. O mundo ficou sem som por um instante. Por que perguntou isso? Ela olhou para o rapaz e depois para mim, constrangida. Desculpe, é que a semelhança é impressionante. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama. Minhas mãos estavam frias. O monitor apitava em ritmo calmo, indiferente ao buraco que se abria debaixo de mim. Quem está como contato dele? Dona Cíntia Araripe. Está aqui como amiga da família. Amiga da família. A frase era tão absurda que quase doeu fisicamente. Ela disse há quanto tempo conhece ele? A enfermeira hesitou. Comentou que conhece desde que ele nasceu. Estava muito abalada. Desde que ele nasceu. A porta se abriu de novo. Cíntia entrou com o celular na mão, o rosto borrado de maquiagem, e congelou ao me ver. Gaudêncio. Eu olhei para ela. Não gritei. Não levantei. Não precisei. Elle-me? Ela recuou meio passo. Aqui não. Elle-me? Gaudêncio, pelo amor de Deus, baixa a voz. Não use Deus para cobrir sujeira. A enfermeira percebeu a tensão e saiu depressa, dizendo que voltaria em alguns minutos. Cíntia fechou a porta com cuidado. As mãos dela tremiam. Você não devia ter vindo. Você mandou ligarem para mim. Eu estava desesperada. Não. Você estava com medo. Ela apertou o telefone contra o peito. Ele sofreu um acidente. Quase morreu. Não transforma isso numa cena sobre você. Eu me levantei devagar. Uma pergunta. Ele é meu filho? Cíntia engoliu seco. O silêncio dela disse tudo antes da boca. Responde. Sim. A palavra entrou em mim como vidro. Olhei para Caio. Meu filho. O amante da minha esposa. O homem que ela jogara na minha cara como prova da minha falência. Meu filho. Desde quando você sabe? Desde sempre. Bonito. Curto. Econômico. 28 anos resumidos em 2 palavras. Eu era nova. A gente estava separado.
Você tinha ido embora. Eu fui embora de casa, não da verdade. Ela passou a mão pelo cabelo. Eu não sabia o que fazer. Quando descobri a gravidez, você já tinha voltado. A gente estava tentando recomeçar. Então você resolveu apagar uma criança. Não fala assim. Como você prefere? Arquivar? Esconder? Doar como móvel que não cabia mais na sala? Eu sofri. Ele também. Cíntia olhou para Caio e chorou de um jeito pequeno, apertado, sem beleza. A família Albuquerque queria muito um bebê. O pai dele, Sérgio, era um homem bom. A mãe dele, Leonor, também. Eles deram vida, estudo, carinho. Oi, você teria me odiado. Eu teria sido pai. Ela fechou os olhos. Você não sabe disso. Não. Você nunca me deixou descobrir. O monitor continuava apitando. Caio respirava com dificuldade leve. Eu queria tocar a mão dele, mas não a usei. A mão tinha uma curva no dedo mínimo igual à minha. Um detalhe idiota, devastador. Ele sabe? Perguntei. Que é adotado, sim. Que você é a mãe. Cíntia demorou demais. Sabe? Meu estômago virou. E mesmo assim vocês. Não foi assim. Eu dei um passo para perto dela. Cíntia, escolhe bem a próxima mentira. Ela levantou o queixo, tentando recuperar a velha arrogância. Ele me procurou. Queria respostas. Eu tentei manter distância. Juro que tentei. Distância de motel, ele estava perdido. Com raiva. Eu também estava. Você não me via mais. Então você deitou com o menino que saiu do seu corpo porque eu não elogiei seu cabelo? A bofetada veio rápida. Minha cabeça virou para o lado. Ardeu. Não respondi. Cíntia ficou ofegante. Você não tem direito de reduzir tudo assim. Virei o rosto de volta. Tenho direito a tudo que você roubou. Ela abriu a boca, mas a porta se abriu antes. Um médico entrou sério com uma prancheta. Familiares de Caio. Cíntia enxugou o rosto. Sou próxima. Eu falei antes dela. Sou Gaudêncio Araripe. Preciso saber o estado dele. O médico olhou entre nós dois. Talvez tenha visto o rosto de Caio em mim. Talvez tenha decidido não perguntar. Ele teve concussão, fratura no rádio e 2 costelas fissuradas. O quadro é estável. Deve acordar nas próximas horas. Evitem estresse quando ele recuperar a consciência. Cíntia soltou uma risada nervosa. Estresse. O médico franziu a testa. Algum problema? Nenhum, eu disse. Só uma família brasileira sendo família brasileira. Ele não entendeu, mas saiu depois de repetir orientações. Quando a porta fechou, Cíntia veio para cima de mim em sussurro. Você não vai contar para ele. Vou decidir sozinho. Se ele souber que você é o pai, ele desaba. E se não souber, continua vivendo dentro da sua mentira. Você quer vingança. Eu queria um filho. A vingança veio de brinde. Ela segurou meu braço. Gaudêncio, escuta. Ele me odeia e me ama ao mesmo tempo. Está frágil. Se você contar agora, vai destruir a cabeça dele. Eu olhei para a mão dela no meu braço até ela soltar. Você devia ter pensado na cabeça dele antes de tirar a roupa. Cíntia se encolheu como se eu tivesse jogado ácido. Cruel. Não. Tarde. Saí do quarto antes que eu perdesse a calma. No corredor, encostei a testa na parede fria. Pela primeira vez desde a mensagem no celular, meus olhos arderam. Mas eu não chorei. Não ali. Não onde Cíntia pudesse transformar minha dor em moeda. Voltei para casa ao anoitecer. O apartamento parecia cenográfico, bonito e morto. Quadros na parede, vasos escolhidos por Cíntia, sofá claro que ela vivia protegendo com mantas, como se o tecido merecesse mais cuidado do que pessoas. Fui direto ao escritório. Abri uma caixa antiga onde guardávamos documentos, certidões, fotos, recibos, cartas. Passei horas procurando qualquer vestígio. Nada. Cíntia era boa em apagar rastros. À meia-noite encontrei uma foto caída dentro de um álbum. Nós dois em Aracaju, muitos anos antes. Eu magro, bronzeado, camisa aberta no peito, sorrindo como um homem que ainda acreditava na palavra sempre. Cíntia ao meu lado, linda, inquieta, com os olhos de quem já escondia alguma tempestade. Atrás, no verso, uma data. Bati a conta mentalmente. Se Caio tinha nascido 9 meses depois daquela época, ele podia ser meu. Podia não. Era. Meu corpo já sabia. Cíntia chegou às 2 da manhã. Entrou sem acender a luz. Você está acordado. Parabéns pela dedução. Ela largou a bolsa no sofá. Ele ainda não acordou. Sentiu alívio? Senti medo. Medo dele morrer ou falar. Dos dois. Ela se aproximou da porta do escritório.
A gente precisa conversar como adultos. Adultos não escondem filhos por décadas. Você vai repetir isso a noite toda? Provavelmente até minha morte. Cíntia fechou os olhos, cansada. O nome do pai adotivo dele era Sérgio Albuquerque. Ele morreu quando Caio tinha 20. A mãe adotiva morreu depois. Caio ficou sozinho cedo. Quando ele me achou, veio cheio de perguntas. No começo eu disse que era só a mãe biológica. Ele me odiou. Depois ficou carente. Eu fiquei confusa. Confusa é esquecer onde estacionou. Isso tem outro nome. Para. Ela bateu a mão na porta. Eu sei que foi errado. Errado é pouco. Errado é colocar sal demais no feijão. Ela ficou vermelha. Você quer me humilhar? Não preciso. Você chegou pronta. Cíntia respirou fundo. Eu me senti jovem com ele. Ele se sentiu escolhido por você. Ela virou o rosto. Oisai. Não sabe. Se soubesse, não teria usado o abandono dele como porta de entrada. Eu também fui abandonada por você. Levantei tão rápido que a cadeira bateu na parede. Não se coloca no mesmo altar. Eu saí de casa durante uma crise. Você assinou uma vida inteira de fraude. Ela deu um passo atrás, mas não recuou na voz. Você saiu porque não aguentava a pressão. Eu fiquei com tudo nas costas. E por isso meu filho cresceu chamando outro homem de pai. Um homem bom, não duvido. Talvez melhor que nós dois. Mas não era eu. Silêncio. Lá fora, uma moto passou acelerando. No apartamento de cima, alguém arrastou uma cadeira. A vida alheia seguia sem se importar. Vou pedir o divórcio, eu disse. Cíntia arregalou os olhos. Não de tristeza, de cálculo. Você não vai fazer isso agora. Vu. E vai contar para todo mundo, para sua irmã, para os clientes, para a vizinhança. Vai dizer que sua esposa teve um caso com o próprio filho. A palavra próprio caiu como pedra. Você tem medo da frase porque ela é verdadeira. Você vai acabar com a vida dele junto. Oisai. Então pensa. Estou pensando desde que vi meu rosto na cama daquele hospital. Ela se aproximou baixando a voz. Gaudêncio, eu posso perder tudo, mas Caio não merece. Ele não sabe de você. Não sabe que é seu filho. Para ele, eu fui uma mulher casada que mentiu. Isso já é horrível, mas dá para sobreviver. Se ele souber o resto. Eu entendi. Então promete que não vai contar. Não prometo nada com você na minha frente. Ela se sentou no sofá, derrotada por um segundo. Depois a velha Cíntia voltou pelos olhos. Se você me destruir, eu digo que você sabia de Caio desde o começo. Eu sorri. Foi pequeno, seco. Finalmente você chegou onde mora. Não me testa. Cíntia, eu restauro parede velha. Sei reconhecer rachadura antes do desabamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de hoje eu não discuto. Eu documento. A cor saiu do rosto dela. Você gravou alguma coisa? Ainda não precisava. Era mentira. Meu celular estava gravando desde que ela entrara no apartamento. Não por genialidade, por instinto. Um instinto sujo necessário. A partir daquela noite, percebi que eu não estava mais num casamento. Estava numa sala sem testemunhas com uma mulher que transformava culpa em acusação antes mesmo de secar as lágrimas. Fui para um hotel simples no Rio Vermelho antes do amanhecer. Não dormi. Fiquei olhando o teto, ouvindo os carros, pensando em Caio. Meu filho. Eu repetia a palavra sem som, como se ela pudesse ganhar lugar dentro de mim, sem rasgar tudo. De manhã, voltei ao hospital. Cíntia estava no corredor, falando baixo ao telefone. Não, ele não sabe. Calma, eu dou um jeito. Quando me viu, desligou. Com quem falava? Com ninguém. Ninguém tem número agora. Ela tentou passar por mim. Ele acordou. Meu coração bateu tão forte que doeu. Como ele está? Confuso. Perguntou por mim. Perguntou pelo acidente. Perguntou por mim? Não. Natural. Ele não sabe que existe um mim. Ela segurou meu pulso. Gaudêncio, por favor. Entra, mas não fala nada. Não manda em mim. É pela cabeça dele. Você descobriu a palavra cuidado tarde demais. Entrei. Caio estava sentado com travesseiros atrás das costas. O rosto pálido, olhos fundos, mas vivos. Quando me viu, estreitou os olhos. Você é o marido dela. A voz era rouca. Cíntia entrou atrás de mim. Caio, eu posso explicar. Ele levantou a mão enfaixada. Não. Você já explicou demais mentindo. Eu parei perto da porta. Como está se sentindo? Ele me encarou. Como alguém que bateu o carro e acordou dentro de novela ruim. Pelo menos está acordado. Caio soltou uma risada amarga. Quem me dera não estar. Cíntia se aproximou da cama. Não fala assim. Você perdeu o direito de escolher minhas frases. Ela parou. Eu me preocupei com você. Preocupou?
Ele olhou para ela com um nojo ferido. Você estava casada. Eu ia contar. Quando? Depois de eu comprar aliança? Depois de eu alugar apartamento? Depois de eu chamar seu marido de amigo? Cíntia começou a chorar. Eu errei, Caio. Você me caçou num buraco emocional. Ela empalideceu. Isso é injusto. Injusto? Ele apertou o lençol. Eu procurei minha mãe biológica por anos. Encontrei você no meio do caminho. Você sabia da minha história. Sabia que eu tinha medo de ser descartado, e mesmo assim mentiu. Eu senti o chão escapar. Ele ainda não sabia. Falava da mãe biológica como outra pessoa. Cíntia olhou rápido para mim. Pânico puro. Caio percebeu. O que foi? Cíntia forçou uma calma ridícula. Nada. Vocês estão escondendo mais coisa. Eu dei um passo à frente. Caio. Cíntia cortou. Ele não sabe de nada. Caio virou o rosto para ela. Não sabe de quê? O quarto ficou pequeno. Eu olhei para ele. Meu filho. Ferido, humilhado, ainda tentando entender a primeira camada do veneno. A verdade completa estava na ponta da minha língua como lâmina. Mas vi algo nos olhos dele. Não fraqueza, cansaço. Um tipo de cansaço antigo, de quem passou a vida esperando que alguém não fosse embora e sempre foi. Então engoli a lâmina. Não sabe o tamanho da bagunça que ela fez, eu disse. Cíntia soltou o ar. Caio me observou. Você parece bravo demais para alguém que está poupando a própria esposa. Não estou poupando. Então por que veio? Eu olhei para Cíntia, para ver se ainda existia algum pedaço de humanidade dentro dessa história. Caio fechou os olhos. Não achei nenhum. Cíntia chorou mais alto. Eu amo você. Caio abriu os olhos, duro. Você ama o que consegue controlar. Ela deu um passo como se fosse tocar nele. Ele recuou, sentindo dor nas costelas. Não encosta. Caio. Sai. Por favor. Sai, Cíntia. Antes que eu chame a enfermeira. Ela ficou parada, esperando talvez que eu a defendesse. Não defendi. Ouviu o rapaz, eu disse. Ela saiu. Pela primeira vez, sem frase final. Fiquei eu e Caio. Ele respirou com dificuldade. Desculpa. Pelo quê? Por ter entrado no seu casamento. Você não entrou. Foi puxado. Ele olhou para a janela. Mesmo assim, eu devia ter percebido. Ela evitava foto fim de semana chamada de vídeo. Eu achei que era trauma. Achei que ela tinha medo de se entregar. Pessoas mentindo costumam parecer feridas. Você fala como quem já levou bastante. Hoje bati a cota. Caio riu baixo, depois segurou as costelas. Droga. Não ri. Médico não receitou humor. Ele me olhou de novo, mais atento. A gente se conhece? Me sang gelou. Não. Seu rosto. Sei lá. Parece familiar. Talvez eu tenha um rosto comum. Não. É o contrário. Desviei o olhar para o aparelho ao lado da cama. Concussão faz isso? Pode ser. Ele ficou em silêncio. Depois perguntou. Você vai voltar para ela? A pergunta me acertou. Não. Respondeu rápido. Algumas portas não fecham. Desabam. Caio assentiu devagar. Eu queria ter essa certeza. Vai ter. Quando a dor parar de gritar. E se não parar, ela para de mandar. Ele ficou olhando para mim como se aquela frase tivesse entrado em algum lugar fundo. Você é restaurador, né? Ela comentou uma vez. Su. Engraçado. Eu trabalho com identidade visual. Ou trabalhava. Eu ajudava empresas a parecerem aquilo que queriam ser. Então nós dois mexemos com fachada. Caio sorriu de canto. É. Só que a dela caiu na minha cabeça. Eu quase toquei o ombro dele. Parei no ar e baixei a mão. Descanse. Bruce. Quer dizer desculpa. Gaudêncio. Meu coração falhou com o nome trocado. Ele não tinha motivo para saber Bruce, claro. Era só confusão. Talvez nome de algum médico ou memória do acidente. Ainda assim, aquilo me atravessou. Sim, obrigado por não me tratar como lixo. Você não é lixo. Ela fez parecer que eu era conveniente. O problema de gente vazia é usar os outros como recheio. Caio fechou os olhos. Frase boa. Guarde. Saiu o cara. Deixei o quarto com as pernas bambas. No corredor, Cíntia me esperava encostada na parede. Obrigada. Não agradeça. Você não contou. Hoje, ela entendeu o peso da palavra. O que você quer? Verdade em papel. Como assim? Nome do hospital onde ele nasceu. Cartório. Nome da família adotiva. Data. Qualquer documento que você tenha. Para quê? Para eu não depender da sua memória seletiva. Ela olhou para os lados. Isso pode virar crime. Não sou policial, mas conhece advogado. Conheço gente que sabe ler. Cíntia apertou a bolsa. Se você usar isso contra mim, Caio cai junto. Caio não. Você. Não dá para separar. Dá?
Se eu for mais cuidadoso do que você foi, ela riu, nervosa. Você está gostando disso? Aproximei o rosto do dela. Eu estou respirando dentro dos escombros. Não confunda sobrevivência com prazer. Saí antes que ela respondesse. Naquela tarde fiz 3 coisas. Primeiro, contratei uma advogada de família chamada Mirela Sampaio, que falava pouco e anotava tudo. Segundo, procurei um laboratório para saber como funcionava um teste de paternidade com consentimento. Terceiro, guardei a gravação da ameaça de Cíntia em 2 lugares diferentes. Mirela ouviu a história sem interromper. Quando terminei, ela apoiou a caneta sobre a mesa. O senhor quer divórcio, investigação de ocultação de paternidade, exposição pública ou proteção do rapaz? Quero que ela não consiga me destruir primeiro. Isso não respondeu. Respondeu sim. Mirela me encarou. O senhor está com raiva. Normal, mas se agir errado, vira o vilão perfeito para ela. Ela já ensaiou essa peça. Então vamos fechar o teatro. Ela explicou com calma. Nada de acusação pública sem prova. Nada de mandar mensagem explosiva. Nada de confrontar Caio com suspeitas. Documentos primeiro. Patrimônio separado. Comunicação por escrito. E se Cíntia ameaçasse imputar crime falso ou manipular relato, registrar. Existe um caminho limpo, ela disse. Limpo demais para ela. O senhor quer justiça ou espetáculo? Pensei em Cíntia rindo na cozinha. Quero que ela perca o controle da narrativa. Mirela sorriu pela primeira vez. Isso é mais inteligente. Na volta, comprei um caderno preto. Na primeira página escrevi: não reagir, registrar. Foi a frase mais difícil da minha vida. Nos dias seguintes, Cíntia tentou todas as máscaras. Na segunda, ligou doce. Gaudêncio, vamos conversar com calma. Você sabe que eu nunca quis te machucar. Mande por mensagem. Não seja frio. Aprendi com a geladeira onde você guardou meu filho. Ela desligou. Na terça, veio agressiva. Você não vai tirar nada de mim. O apartamento também é meu. Respondi. Minha advogada conversa com seu advogado. Na quarta, apareceu na oficina. Saltou do carro usando óculos escuros enormes, como atriz fugindo de paparazzi que não existiam. Nilo ficou tenso. Posso falar com meu marido? Ela perguntou alto. Para clientes ouvirem, eu limpei as mãos no pano. Ex-marido em fase de documentação. Ela sorriu para as pessoas em volta. Ele está abalado. Inventando coisas. Aproximei-me sem elevar a voz. Cíntia, quer conversar sobre Caio aqui ou prefere privacidade? O sorriso dela morreu. Canalha. Agora sim estamos em privacidade emocional. Ela me puxou para um canto. Você está ameaçando me expor? Estou impedindo você de mentir em público. Você era tão manso. Eu era casado. Ela baixou a voz até virar veneno. Você não vai conseguir provar paternidade sem ele. E ele nunca vai aceitar se eu disser que você quer dinheiro, atenção ou vingança. Obrigado por explicar sua próxima mentira. Gaudêncio, repete olhando para a câmera. Ela congelou. Eu apontei discretamente para a câmera de segurança da oficina. Sorri. Você gosta de fachada. Ela foi embora batendo salto no chão antigo. Nilo apareceu do estoque. Seu Gaudêncio, desculpa, mas essa mulher dá medo. Medo é útil. Ensina a distância. O senhor está bem? Olhei para os azulejos sobre a mesa. Um desenho azul começava a se formar. Não, mas estou inteiro o bastante. Caio recebeu alta 1 semana depois. Eu soube porque ele me mandou uma mensagem. Não sei como conseguiu meu número. Talvez pelo hospital, talvez por Cíntia, talvez por pesquisa. A mensagem era simples. Gaudêncio, obrigado pela conversa. Estou em casa. Ainda confuso, mas vivo. Caio. Fiquei olhando para aquelas palavras por longos minutos. Meu filho tinha me escrito. Não como filho, mas escrito. Respondi. Ficar vivo já ocupa bastante espaço no começo. Descanse. Ele mandou um emoji rindo. Cíntia teria achado ridículo eu me emocionar com aquilo. Por isso não contei a ninguém. Nos dias seguintes, Caio me escreveu mais. Perguntou sobre restauração. Mandou foto de uma parede descascada no apartamento dele, perguntando se aquilo tinha salvação. Respondi com orientações curtas. Ele brincou. Você fala como médico de parede. Respondi. Paredemente menos que gente. Ele mandou. Triste, mas útil. Cada troca era uma alegria pequena e uma tortura grande. Eu queria perguntar sua comida preferida, sua infância, se gostava de futebol, se tinha medo de altura, se herdara minha enxaqueca ou minha teimosia. Em vez disso, falava de umidade, cal e argamassa. Uma tarde ele escreveu.
Cíntia não para de ligar. Bloqueei. Ela foi importante para mim antes de tudo virar lama, mas agora sinto enjoo. Demorei para responder. Você não deve encontro a quem usa sua dor como chave. Ele respondeu. Queria ter ouvido isso antes. Eu também pensei. Eu também. Enquanto isso, Mirella avançava. Descobriu registros antigos em uma maternidade desativada no bairro de Nazaré, hoje incorporada a uma rede particular. Conseguiu localizar menção a uma internação de Cíntia em data compatível. O nome do bebê não aparecia no prontuário digitalizado, mas havia uma referência a encaminhamento particular para casal Albuquerque. Nada bastava como prova final, mas o mapa começava a aparecer. Cíntia percebeu. Veio a segunda ameaça, por áudio. Se você continuar cavando, eu digo para Caio que você sabia dele e me obrigou a entregar. Vou dizer que você não queria filho bastardo. Quero ver ele te olhar com essa cara de santo depois. Dessa vez não respondi. Encaminhei para Mirella. Ela me ligou 2 minutos depois. Agora temos padrão de ameaça, de narrativa falsa antecipada. Isso é ouro em disputa de reputação. Não quero ouro. Quero chão. Às vezes uma coisa compra a outra. Mirella preparou uma notificação extrajudicial. Fria, técnica, sem escândalo. Proibia Cíntia de divulgar acusações falsas, adulterar fatos, abordar meu local de trabalho para constrangimento ou envolver terceiros com versões não comprovadas. Quando recebeu, Cíntia explodiu. Ligou 10 vezes. Não atendi. Mandou mensagem. Você virou um covarde de advogado. Respondi. Você virou documento. Ela não escreveu mais naquele dia. Na semana seguinte, ela mudou de estratégia. Criou uma postagem nas redes sociais, sem nomes, falando de mulheres maduras julgadas por homens controladores, relacionamentos abusivos e segredos que salvam vidas. Gente comentou corações, força, guerreira. Uma amiga dela escreveu: você sempre foi luz. Eu ri sozinho no apartamento. Luz. Cíntia era incêndio chamando clarão de virtude. Mirella viu a postagem. Quer responder? Quero. Então não responda. Ótimo conselho irritante. Vamos fazer melhor. O melhor foi simples e devastador. Mirella orientou que eu publicasse no perfil profissional da oficina uma nota sobre restauração e verdade histórica. Sem citar Cíntia, sem indireta óbvia. Apenas um texto elegante sobre como prédios antigos só podem ser preservados quando se aceita a camada original, inclusive rachaduras, reformas mal feitas e intervenções escondidas. Terminava assim. Toda fachada bonita cai quando a estrutura é mentira. Os clientes adoraram. Arquitetos compartilharam. Um jornalista local que cobria patrimônio histórico pediu entrevista. Eu falei sobre azulejos, casarões, memória urbana. Nunca citei casamento. Mas quem sabia, entendeu. Cíntia entendeu melhor que todos. Ela apareceu furiosa no estacionamento da oficina. Você está me provocando. Eu falei de parede. Você acha que é esperto? Não. Só parei de ser útil para sua mentira. Ela se aproximou tanto que sentiu o perfume caro. Cuidado, Gaudêncio. Homem humilhado fica feio quando tenta bancar digno. Eu olhei para ela sem piscar. E mulher descoberta fica barulhenta quando perde plateia. Ela levantou a mão como se fosse me bater outra vez. Nilo surgiu na porta com o celular em punho. Tá tudo certo, seu Gaudêncio. Cíntia baixou a mão. Você coloca funcionário para me vigiar? Não. Você se anuncia. Ela entrou no carro e foi embora cantando o pneu. Naquela noite, Caio me ligou. Era a primeira chamada de voz desde o hospital. Posso falar? Sentei na beira da cama. Pode. Cíntia veio aqui. Meu corpo endureceu. O que ela queria? Chorar. Dizer que está sendo perseguida. Que você está tentando destruir a vida dela por orgulho masculino. E você acreditou? Não. Soltei o ar. Por quê? Porque ela chorou olhando para ver se eu estava olhando. Fechei os olhos. Meu filho tinha visto. O que mais? Disse que você tem segredos também. Que não é tão inocente. Todos têm segredos. Sim, mas alguns fedem mais que outros. Fiquei em silêncio. Gaudêncio, tem alguma coisa que eu preciso saber? A pergunta veio limpa. Direta. Eu vi uma porta se abrindo. Atrás dela, paternidade, horror, possibilidade, destruição. Pensei na mão dele enfaixada. Pensei no olhar dele quando dizia que procurava a mãe biológica. Pensei no corpo dele descobrindo tarde demais que o carinho que recebeu era veneno. Tem uma coisa que você precisa fazer, respondi. O quê?
Não deixe Cíntia te visitar sozinho. Isso é resposta de quem desviou. É resposta de quem aprendeu a não derramar ácido em ferida aberta. Ele ficou calado. Você sabe mais do que está dizendo. Zai. E não vai falar. Não hoje. Isso me dá raiva. Com razão. E mesmo assim você acha que está me protegendo. Arro. Quem te deu esse direito? A pergunta acertou fundo. Eu quase disse. Ninguém. Eu já perdi esse direito quando nem sabia que ele existia. Mas engoli. Ninguém. Por isso estou pagando com silêncio. Caio desligou sem se despedir. Fiquei com o telefone na mão, sentindo que tinha traído meu filho pela segunda vez, mesmo tentando salvá-lo. O silêncio também tem dentes. Morde por dentro. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dele. Desculpa, eu estava irritado. Só não aguento mais gente decidindo o que eu posso saber. Eu li 3 vezes antes de responder. Você não precisa pedir desculpa por querer ser dono da própria história. Ele respondeu, então me ajuda a ser. A frase ficou na tela como intimação. Levei para Mirella. Ela leu e tirou os óculos. O senhor não vai conseguir sustentar isso para sempre. Oizai, talvez exista um meio termo. Incentivar terapia, abrir espaço para ele investigar a origem, sem o senhor jogar a verdade inteira no colo dele. E quando ele chegar em mim, aí o senhor decide se quer ser pai ou carcereiro da verdade. Não gostei da frase. Justamente por ser boa. Durante um mês, Caio pesquisou. Eu não impedi, apenas não empurrei. Ele encontrou documentos da adoção, conversou com uma prima distante da família Albuquerque, descobriu que Sérgio não podia ter filhos biológicos. Isso derrubou parte da história que ele conhecia. Ele me contou por mensagens cada etapa, como se eu fosse uma espécie de testemunha neutra. Minha vida é um armário cheio de fundo falso, escreveu. Respondi, abra devagar, tem coisa que cai. Ele mandou, você sempre fala como se soubesse exatamente onde está o peso. Eu não respondi. A meio caminho dessa investigação fiz a pergunta que me corroía. Você está com acompanhamento psicológico? Ele respondeu, comecei. A terapeuta disse que preciso de rede de apoio. E você tem? Pouca. Construa antes de cavar mais. Você está incluído nessa rede? A pergunta me deixou parado no meio da oficina. Nilo viu. Notícia ruim? Não. Pior. Notícia boa que custa caro. Respondi a Caio. Se você quiser, posso ser uma ponte. Mas ponte também tem limite de peso. Ele mandou. Houston. Cíntia, percebendo que perdia espaço, fez o movimento mais baixo. Enviou para Caio uma carta longa, cheia de frases bonitas e venenos escondidos. Ele me encaminhou sem comentário. Meu querido, existem homens que preferem ver uma mulher destruída a aceitar que falharam como marido. Gaudêncio está usando sua dor para me punir. Ele nunca foi tão calmo quanto parece. Cuidado com a falsa bondade. Li aquilo e senti uma calma perigosa. Encaminhei para Mirella. Ela respondeu. Agora. Agora o quê? Perguntei por telefone. Agora a gente mostra a ele a ameaça dela contra o senhor. Não a verdade toda. Só o padrão de manipulação. Isso não é sujo? É defesa. Sujo é deixar ela envenenar o rapaz para manter domínio. Enviei a Caio 2 áudios de Cíntia, apenas os trechos em que ela ameaçava inventar versões. Cortei qualquer menção explícita que pudesse revelar a paternidade. Antes escrevi, não estou mandando isso para você escolher lado. Estou mandando para você reconhecer método. Ele ouviu. Demorou horas para responder. Ela ameaçou mentir sobre você. Sim. E provavelmente mentiu sobre mim também. Provavelmente. Que enojo. Use esse nojo como cerca, não como casa. Ele não respondeu. Mas dias depois, bloqueou Cíntia em tudo e pediu ao porteiro para não deixá-la subir. Cíntia enlouqueceu. Foi até o apartamento dele. Gritou no interfone. Chorou na portaria. Disse que estava passando mal. Caio não desceu. Chamaram a polícia militar para acalmar a situação. Não houve prisão, apenas registro de ocorrência por perturbação. Mas para Cíntia, aquilo foi humilhação pública. Uma vizinha filmou de longe. O vídeo circulou num grupo do prédio. Alguém mandou para uma amiga dela. Em 2 dias, a mulher madura julgada virou a do escândalo na portaria. Eu não compartilhei o vídeo. Não precisei. Quando a reputação de alguém é sustentada por verniz, basta chuva. Cíntia me ligou de número desconhecido. Você fez isso. Fiz o quê? Colocou Caio contra mim. Você colocou Caio contra a realidade. Eu só acendi a luz. Ele não fala comigo. Você roubou ele de mim. Fechei os olhos. Essa frase é criminosa de tão irônica. Você está feliz?
Não. Mentiroso. Felicidade não mora nesse tipo de vitória. Ela chorou de raiva. Eu perdi tudo. Não. Você encontrou a fatura. Eu devia ter deixado você sozinho naquela separação. Devia nunca ter voltado. Pela primeira vez concordamos. Ela respirou como se eu tivesse chutado uma cadeira debaixo dela. Você é cruel. Não. Eu parei de amortecer sua queda. Desliguei. A pergunta apareceu no meio de uma noite sem sono, quando eu olhava o teto e sentia que cada decisão minha podia salvar ou condenar alguém. Se fosse comigo, eu teria direito de esconder uma verdade monstruosa para proteger quem amo. No dia seguinte, Caio pediu para me encontrar. Escolheu uma cafeteria pequena no Santo Antônio, além do Carmo, com mesas de madeira, vista para telhados antigos e vento entrando pelas janelas. Cheguei antes, fiquei olhando a rua, tentando respirar. Quando ele entrou, mancando levemente, meu peito quase se abriu. Ele usava camisa azul simples, barba por fazer, o braço ainda com movimentos cautelosos. Parecia comigo, e não parecia. Tinha meu rosto, mas a vida dele tinha escrito outra pessoa por cima. Sentou na minha frente. Obrigado por vir. Obrigado por chamar. Ele pediu café sem açúcar. Igual a mim. Quase ri, quase chorei. Descobri mais coisas, ele disse. Imaginei. Sérgio não podia ter filhos. Minha mãe adotiva deixou uma caixa com documentos. Tinha uma carta da minha mãe biológica. Meu corpo gelou. Li. Ele tirou um papel dobrado da mochila, mas não me entregou. Ela escreveu que me entregava porque o homem que ela amava jamais aceitaria a criança. Cíntia. Mesmo décadas atrás, transformando covardia em culpa alheia. Sinto muito. O nome dela está assinado. Cíntia. Eu mantive o rosto parado. Por dentro tudo caiu. Caio me encarou. Você sabia. Não era pergunta. Sabia. Ele fechou os olhos, como se tivesse recebido um soco esperado. Desde quando? Desde o hospital. E não me contou. Não. Porque ela pediu? Porque eu vi você quebrado. Então decidiu quebrar depois. Aos poucos. Decidi não te matar com uma frase. Ele abriu os olhos. Havia raiva e dor. E uma inteligência feroz, procurando a próxima peça. Ela é minha mãe biológica. Eu não respondi. A mulher com quem eu me envolvi é minha mãe biológica. A palavra mãe saiu como objeto podre. Sim. Ele levantou da cadeira de repente, derrubando o guardanapo. Algumas pessoas olharam. Ele colocou a mão na mesa, respirando curto. Eu vou vomitar. Banheiro à esquerda. Ele foi. Demorou. Voltei a ouvir o barulho da xícara na máquina, conversas baixas, vida normal esmagando o absurdo. Quando Caio voltou, estava pálido. Meu pé. A pergunta veio simples. Final. Eu podia mentir. Dizer que não sabia. Empurrar para Cíntia. Manter a muralha. Mas ele estava ali, de pé sobre destroços, pedindo uma única tábua firme. Tirei do bolso um envelope. Dentro, cópias dos documentos, anotações de Mirella, datas. Não havia teste de DNA. Não havia prova absoluta. Mas havia meu rosto no dele, a linha do tempo, o que Cíntia confessara em gravação quando dissera: ele é seu. Coloquei o envelope sobre a mesa. Eu acredito que sou. Caio não tocou no envelope. Acredita? Ela confessou. Eu não fiz teste porque seria preciso seu consentimento e porque eu tive medo de transformar sua vida num laboratório. Eleriu sem rumor. Minha vida já era crime scene. Caio, não fala meu nome como se tivesse direito. A frase me cortou. Assenti. Você tem razão. Ele se sentou devagar. Você é meu pai. Biologicamente, provavelmente sim. Não faz palestra. Você é meu pai. Engoli seco. Sim. Ele olhou para mim por muito tempo. Depois perguntou: você me abandonou? Não sabia que você existia. Ela disse na carta que o homem não aceitaria. Ela mentiu. Você tem prova? Peguei o celular e reproduzi um trecho da gravação em que Cíntia dizia: você teria me odiado. Eu não podia destruir nosso recomeço. Depois outro, em que ela ameaçava dizer que eu sabia. Caio ouviu imóvel. Quando terminou, parecia mais velho. Ela planejava jogar a culpa em você. Sim. Mesmo depois de tudo, principalmente depois de tudo, ele segurou a xícara com as duas mãos, mas não bebeu. Eu não sei o que sentir. Não precisa escolher hoje. Odeio quando você fala certo. Eu também. Ele soltou uma risada quebrada. Durou pouco. Eu transei com minha mãe. A frase saiu baixa. Brutal. Vi o garçom ao longe, sem ouvir. A cafeteria continuava inteira. Nós não.
Você foi enganado por ela. Meu corpo não sabe essa diferença agora. Sua cabeça vai aprender. Você não sabe. Não. Mas espero. Ele me encarou. Você sentiu nojo de mim? A pergunta me atravessou como ferro. Nunca, nem por um segundo, senti ódio dela. Senti raiva da vida. Senti inveja do homem que te criou. Senti medo de te contar. Mas nojo de você? Não. Os olhos dele encheram. Por quê? Porque você era a criança em todas as versões dessa história. Caio cobriu o rosto com a mão. O choro veio sem som, os ombros tremendo. Eu fiquei parado, sem saber se podia tocar. Finalmente, ele falou por trás da mão. Não chega perto, não vou. Não vai embora também. Então fiquei, imóvel, a 3 palmos do meu filho, obedecendo à primeira coisa que ele me pediu como filho. Depois de quase 10 minutos, ele respirou fundo. Eu quero fazer o teste, só se você quiser. Quero arrancar a última dúvida. Eu pago. Não. Eu pago minha metade. Tudo bem. Ele limpou o rosto. E depois? Depois você decide se me quer por perto. E se eu não quiser, eu vou sofrer quieto. Você faz isso bem, né? Fiz carreira. Ele olhou pela janela. Eu não prometo nada. Eu também não mereço promessa. A culpa não foi sua, talvez. Mas a ausência foi minha. Mesmo sem intenção. Isso é injusto com você. Paternidade não começa só quando é justa. Ele ficou em silêncio. Depois pegou o envelope. Eu vou ler em casa. Melhor ler com sua terapeuta. Você está mandando em mim? Estou tentando não ser burro. Caio guardou o envelope. Difícil gostar de você. Eu entendo. Difícil não gostar também. E foi embora sem abraço. O teste confirmou. Probabilidade praticamente absoluta. Quando o resultado saiu, Caio me mandou apenas uma foto do documento e uma frase. Então é isso. E eu respondi, e sinto muito por ter chegado assim. Ele visualizou, mas não respondeu por 3 dias. Nesse intervalo, Cíntia recebeu a notícia por algum canal que eu nunca descobri. Talvez Caio tenha mandado. Talvez Mirella tenha notificado no processo. Talvez Salvador, cidade grande com alma de quintal, tenha feito seu serviço. Ela apareceu no meu apartamento novo, no bairro do Canela, às 8 da noite, batendo na porta como se a madeira fosse culpada. Abri com a corrente presa. Vá embora. Você contou. Ele descobriu. Você contou. Eu parei de mentir. Ela empurrou a porta, mas a corrente segurou. Você destruiu meu filho. Meu sangue subiu. Seu filho? Agora, eu sou mãe dele. Mãe não usa filho como espelho para se sentir desejada. Ela ficou lívida. Abre essa porta. Não. Covarde. Sobrevivente. Eu vou acabar com você, Gaudêncio. Vou dizer que você manipulou Caio, que você inventou essa paternidade para ficar com o dinheiro dele. Eu quase ri. Que dinheiro, Cíntia? Vou inventar melhor. Pelo menos assumiu o método. Levantei o celular. Gravando. Ela percebeu e sorriu de um jeito torto. Grava mesmo. Grava uma mulher desesperada porque um homem frio roubou tudo. Você está ótima para quem foi roubada. Ainda trouxe roteiro. Ela avançou até onde a corrente permitia. Eu devia ter contado a ele que você é um monstro. Devia ter contado a ele quem era o pai antes de tirar a roupa. O rosto dela desabou. Pela primeira vez não veio resposta rápida. Só ódio nu. Você vai morrer sozinho. Talvez. Mas não vou dormir abraçado com mentira. Fechei a porta. No dia seguinte, ela publicou um texto enorme nas redes. Dessa vez, citou meu primeiro nome, falou em perseguição psicológica, abuso patrimonial, violência moral. Não mencionou Caio diretamente, mas insinuou que eu estava usando um jovem vulnerável para me vingar. Mirella agiu rápido. Entrou com pedido judicial para remoção por conteúdo difamatório, anexou os áudios, a notificação anterior e prints. Também orientou uma resposta pública mínima, escrita por ela, publicada no meu perfil profissional, diante de acusações falsas que atingem minha honra e meu trabalho. Informo que medidas legais já foram tomadas. Não discutirei questões familiares em rede social. Confio nos documentos, nos fatos e na justiça. Foi o bastante. O texto de Cíntia caiu em 2 dias. Algumas amigas sumiram. Outras perguntaram demais. Ela tentou voltar atrás dizendo que não citou ninguém, mas o estrago estava feito. Clientes que ela tinha como socialite de eventos beneficentes começaram a evitar convites. Um bazar cultural em que ela apareceria como curadora retirou seu nome discretamente. Não por moralidade, por medo de confusão. A vingança que eu não gritei trabalhou em silêncio. Mas Caio não gostou.
Você está transformando isso em guerra pública, ele disse por telefone. Estou me defendendo. Parece igual a ela. A frase doeu mais do que qualquer insulto de Cíntia. Não é igual. Para mim, todo mundo está usando documento, print, versão, ameaça. Eu só queria uma família que não parecesse tribunal. Sentei na cadeira, cansado. Você tem razão de estar farto. Eu não quero que ela vença, mas também não quero viver dentro da punição dela. O que você quer de mim? Ele respirou fundo. Para. Resolva o divórcio. Proteja seu nome, mas para de alimentar isso. Eu preciso respirar sem descobrir um escândalo novo toda semana. Eu olhei para o caderno preto aberto sobre a mesa. Não reagir. Registrar. Em algum momento, registrar tinha virado caçar, e eu não tinha percebido. Está bem. Sério? Sério. Por quê? Porque você pediu sem manipular. Ele ficou quieto. Obrigado. Caio. Ok. Eu não sei ser pai de você. Eu não sei ser filho de você. Então começamos sem cargo. Como? 2 homens tomando café e tentando não mentir. Ele soltou um suspiro que quase parecia riso. Isso eu talvez consiga. Começamos assim. 1 café por semana. Lugares neutros. Nada de abraço no início. Nada de perguntas invasivas. Ele falava do trabalho, do acidente, da terapia. Eu falava da oficina, de Nilo, de azulejos que chegavam quebrados e saíam com cicatriz bonita. Às vezes, ele perguntava algo duro. Você teria me criado? Sim. Mesmo se eu fosse filho de outro? Não sei. Queria dizer que sim, mas eu era mais orgulhoso naquela época. Talvez eu tivesse falhado. Obrigado por não virar santo retroativo. Santo não paga imposto. Ele ria. Outras vezes eu perguntava pouco e ouvia muito. Caio contou da infância com Sérgio e Leonor. Do pai adotivo ensinando a andar de bicicleta numa rua de feira. Da mãe adotiva passando pomada quando ele caía. Do medo de perguntar sobre adoção e parecer ingrato. Da raiva quando Sérgio morreu e deixou a verdade pela metade. Eu amei meu pai, ele disse um dia, olhando para o café. Sérgio. Eu amei muito. Ainda bem. Ele me olhou, surpreso. Você não sente ciúme? Sinto. Mas seria mesquinho odiar o homem que fez por você o que eu queria ter feito. Caio baixou os olhos. Ele era bom. Então eu devo a ele mais do que posso pagar. Naquela noite chorei pela primeira vez. Sozinho, no banheiro, sentado no chão frio. Não chorei por Cíntia. Chorei por uma bicicleta que eu não segurei, por uma febre que não acompanhei, por aniversários em que outro homem apagou a vela ao lado do meu filho. Chorei baixo, com vergonha de ninguém. O divórcio saiu meses depois. Cíntia tentou negociar vantagem usando culpa, depois ameaça, depois doença. Mirela cortou tudo com precisão. Dona Cíntia, questões emocionais não alteram regime de bens. Você fala como máquina, ela reclamou numa reunião. Mirela respondeu sem levantar os olhos. Máquina pelo menos não trai documento. Eu quase sorri. No acordo final, vendemos o apartamento. Dividimos valores conforme a lei. Ela ficou com joias, parte dos móveis e uma dignidade remendada que tentava exibir em público. Eu fiquei com livros, ferramentas, algumas fotografias antigas e uma liberdade que pesava mais que alívio. Cíntia mudou-se para Recife, segundo soube por terceiros. Antes de ir, mandou uma última mensagem. Você venceu. Espero que esteja satisfeito. Respondi. Você perdeu porque tratou pessoas como cenário. Ela bloqueou. Caio leu essa resposta semanas depois, quando perguntei se eu tinha sido cruel. Foi curto, ele disse. Curto pode ser cruel. Também pode ser necessário. E foi? Ele pensou. Foi uma porta fechando. Você sente falta dela? Ele demorou. Do que eu achei que ela era. Não dela. Isso é luto. Terapia está cara. Não me cobra consulta. Foi de graça. Ele sorriu. Com o tempo, os cafés viraram almoços. Os almoços viraram visitas à oficina. Caio ficava fascinado com os azulejos. Você pega coisa quebrada e não finge que ficou nova. Porque não fica, mas fica bonita. Beleza honesta aguenta mais. Ele passou o dedo por uma peça restaurada. Queria isso para mim. Você já está no processo. Está dizendo que sou azulejo? Raro. Trincado e caro. Ele riu alto. Nilo apareceu na porta. Gostei desse aí, seu Gaudêncio. Tem humor ruim igual ao senhor. Caio me olhou. Elizaba, que você é importante, sim. O resto é seu. Caio assentiu. Agradeceu com o olhar. Meses depois, ele me convidou para uma palestra que daria sobre adoção e identidade em uma universidade em Salvador. Fui e sentei no fundo. Ele falou com firmeza,
sem se expor além do que queria. Disse que a verdade não cura automaticamente, mas mentira adoece devagar. Disse que família não é só sangue, mas sangue escondido pode virar fantasma. Disse que adultos têm obrigação de proteger crianças, inclusive das versões convenientes que inventam para si mesmos. Em nenhum momento citou Cíntia. Em nenhum momento me chamou de pai. No fim, quando as pessoas aplaudiram, ele olhou para o fundo da sala e me encontrou. Fez um aceno pequeno. Eu respondi. Aquilo valeu mais que anúncio público. Na saída, uma moça perguntou a ele: "Sua história terminou bem?" Caio pensou. Terminou verdadeira. Bem é outro trabalho. Guardei essa frase como quem guarda medalha. Houve recaídas. Não vou pintar redenção fácil. Caio teve crises de nojo do próprio corpo. Sumiu por 2 semanas depois de encontrar uma foto antiga de Cíntia jovem parecida demais com a mulher por quem se apaixonara. Voltou magro, olhos fundos. "Eu odeio metade do meu sangue", disse no meu apartamento. "Qual metade?" "A dela." "Então sobra a minha?" "Não se anima." "Tarde." Ele quase sorriu, mas chorou. Dessa vez permitiu que eu sentasse ao lado. Não abracei até ele inclinar o ombro. Quando encostou em mim, foi de leve, como alguém testando se uma ponte cai. Eu fiquei imóvel. Depois ele apoiou a cabeça por 1 segundo. 1 segundo só. Paternidade tardia às vezes cabe em 1 segundo e transborda uma vida. Também tive minhas sombras. Às vezes, olhando para Caio, eu via Cíntia. Um gesto, uma palavra, o jeito de levantar a sobrancelha. A raiva voltava suja. Eu me odiava por isso. Contei a ele. Às vezes eu vejo ela em você e fico com raiva. Não de você. Mas acontece. Ele ficou quieto. Obrigado por falar. Isso te machuca? Sim. Mas mentira machucaria mais. Estou tentando. Eu também vejo você no espelho e fico confuso. Rimos sem graça. Era horrível e humano. O tipo de verdade que não cabe em postagem motivacional. 1 ano depois do acidente, Caio me chamou para ir à Feira de Santana visitar o túmulo de Sérgio e Leonor. Achei que era território onde eu não devia entrar. Tem certeza? Tenho. Eles são meus pais. Você é meu pai também. Eu estou cansado de escolher como se amor fosse vaga de estacionamento. Fomos num sábado cedo. A estrada tinha céu limpo, caminhões, postos, cheiro de café ruim. No carro, falamos pouco. No cemitério, Caio limpou as lápides com cuidado. Colocou flores. Ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: "Esse é Gaudêncio." Senti o coração parar. Ele não sabia de mim. E agora sabe. O vento mexeu as flores. Ele não veio substituir vocês. Veio atrasado. Eu abaixei a cabeça. Não por religião, por respeito. Na volta, Caio dormiu no banco do passageiro. Por alguns minutos, vi nele o menino que eu nunca busquei na escola, o adolescente que eu nunca esperei acordado, o adulto que eu quase perdi para uma mentira que começou antes de ele respirar. Dirigi com cuidado absurdo, como se cada buraco da estrada fosse uma dívida. Quando chegamos a Salvador, ele acordou. Eu ronquei, como motor de geladeira velha. Pensei que você não trabalhava com refrigeração. Não trabalho. Por isso não consertei. Ele riu sonolento. Essa foi a primeira vez que deixei meu filho na porta de casa como pai, mesmo sem a palavra ser dita em voz alta. Cíntia tentou voltar uma última vez pelo correio. Mandou carta para Caio, não para mim. Ele leu na minha frente, no consultório da terapeuta, porque pediu que eu fosse a uma sessão conjunta. A carta era uma obra-prima da autopiedade. Meu filho, amei você do único jeito que pude. Errei porque o amor me confundiu. Gaudêncio sempre foi frio, e talvez você tenha herdado dele essa dureza. Espero que um dia entenda que também fui vítima. Caio terminou e ficou olhando para o papel. A terapeuta perguntou: "O que você sente?" Ele respondeu: "Cansaço." Ela perguntou: "Quer guardar?" Ele me olhou. Depois rasgou a carta devagar, em pedaços pequenos, sem raiva teatral. "Não, minha vida já tem documento demais." Na rua, depois da sessão, ele me entregou os pedaços. "Joga fora para mim? Você não quer fazer? Quero que meu pai faça." Foi a primeira vez. Meu pé. Não houve música. Não houve câmera lenta. Um ônibus passou soltando fumaça. Um cachorro latiu para uma moto. Eu fiquei com papéis rasgados na mão, tentando não desabar no meio da calçada. "Faço", respondi. Minha voz saiu quase nada. Ele percebeu, claro. "Não vai ficar estranho agora, né? Já era estranho antes." "Verdade." Joguei os pedaços numa lixeira perto da esquina. Quando voltei, Caio estava me esperando com as mãos nos bolsos.
Café? Açúcar? Nunca. Filho meu mesmo. Ele revirou os olhos. Não abusa. Mas sorriu. Hoje, quando conto essa história, ainda sinto o gosto metálico daquela primeira manhã na cozinha. Ainda escuto Cíntia dizendo que eu era previsível. De certo modo, ela estava certa. Eu fui previsível por anos. Previsível na paciência, na confiança, na mania de achar que silêncio mantinha paz. Só que ela não previu o que acontece quando um homem quieto finalmente entende que a calma também pode ser lâmina. Eu não destruí Cíntia com gritos. Não invadi a vida dela com espetáculo barato. Usei o que ela mais desprezava: ordem, documento, memória e tempo. Deixei que as próprias palavras dela trabalhassem contra ela. Deixei que sua necessidade de controlar todos ao redor revelasse a fraude. Quando ela tentou vestir a roupa de vítima, a costura abriu. Quando tentou transformar Caio em posse, ele viu a corrente. Quando tentou me pintar como monstro, os áudios falaram antes de mim. Foi vingança? Talvez. Justiça? Em parte. Sobrevivência? Com certeza. Mas a parte mais difícil não foi vencer Cíntia. Foi não virar Cíntia. Foi resistir à tentação de usar a verdade como bomba só porque eu tinha direito à explosão. Foi aprender que meu filho não era prêmio, prova, troféu, nem reparação. Caio era um homem ferido, inteiro em construção, com 2 pais mortos no passado, uma mãe biológica transformada em trauma e um pai biológico chegando tarde com mãos vazias. Eu cheguei tarde. Essa frase nunca vai deixar de ser verdade. Mas cheguei. Caio ainda não me chama de pai sempre. Às vezes chama de Gaudêncio, às vezes de velho teimoso. Às vezes, quando está distraído, solta pai, como quem deixa uma chave cair no chão. Eu nunca cobro. Palavra cobrada vem sem alma. A oficina continua no Pelourinho. Nilo virou sócio minoritário porque merece e porque eu cansei de fingir que faço tudo sozinho. Caio aparece às vezes para ajudar com a identidade visual dos projetos. Diz que minha marca parece feita por um tabelião triste. Eu digo que a dele parece agência vendendo emoção em pote. Brigamos 5 minutos, resolvemos em café. Na parede da oficina, há um painel restaurado com peças de lugares diferentes. Nenhuma encaixa perfeitamente. Algumas têm tons mais claros, outras bordas gastas, outras marcas impossíveis de apagar. Mesmo assim, de longe, formam uma paisagem azul do mar da Bahia. Caio gosta desse painel. Um dia perguntou por que eu não escondi as rachaduras. Porque foi assim que ele sobreviveu, respondi. Ele ficou olhando por um tempo e disse: então deixa. Deixei. Cíntia vive longe. Ouvi dizer que tenta reconstruir a imagem em círculos novos, com pessoas que não conhecem as antigas versões. Não desejo doença, miséria ou morte. Isso seria fácil demais. Desejo apenas que ela encontre espelhos bons, espelhos que não obedeçam. Quanto a mim, eu ainda acordo algumas madrugadas com a cena do hospital na cabeça. A porta abrindo, o rosto jovem, a pergunta da enfermeira: o senhor é pai dele? Naquele dia, a resposta quase me matou. Hoje, a mesma resposta me mantém de pé. Su, não fui quando deveria. Não sou como sonhei. Não sei se mereço. Mas sou. E se você estivesse no meu lugar, teria contado a verdade inteira logo no hospital, mesmo sabendo que ela poderia destruir Caio, ou teria feito como eu fiz. Esperado, documentado, derrubado a mentira aos poucos e deixado meu filho decidir se ainda havia espaço para mim.